A pessoa que tem ansiedade em excesso, ela tem o costume de querer, né? O comportamento de querer manter o controle de tudo. Só que se ela não se organiza, se ela não tem uma rotina, se ela não tem um planejamento, ela não consegue controlar nada. E a verdade é que nós não temos o controle de tudo, gente. Só que quando você tem uma rotina, você tem um planejamento, você tem uma organização, você consegue saber que algumas coisas vão fugir, né, deste controle, dessa rotina, dessa organização, mas a grande maioria das demandas do seu dia vão estar dentro dessa rotina, vão estar dentro desse planejamento. E isso traz sim uma sensação de conforto. Isso diminui sim a ansiedade. E se a gente consegue diminuir a ansiedade, a gente consegue procrastinar menos. Sabe que eu sou a doutora Camila Sampaio, sou médica, sou formada desde 2010 e nessa trajetória até hoje já tive uma vasta experiência, tanto pessoal quanto de pacientes que sofrem com ansiedade e conseguem melhorar quando olham para essa emoção. Ao invés de tentar fugir dela, tentar se livrar da ansiedade, que é o mais comum que a gente escuta, né? Quem sofre com a ansiedade quer se livrar da ansiedade. E na verdade o que a gente quer é se livrar do sofrimento que ela traz quando ela está em excesso. O que você está falando, doutora? O que eu tô querendo dizer, gente, é que a ansiedade, ela é uma emoção, como todas as outras que nós sentimos, e ela é natural nossa. Ela veio, ela existe, nós nascemos com ela para que ela nos ajude. Ela é o nosso sinal de alerta para que a gente fique preparado para enfrentar ou fugir de algum perigo. O nosso cérebro tem dificuldade de entender o que é e o que não é perigo. Às vezes, coisas irreais, pensamentos distorcidos, são captados pelo nosso cérebro como se fosse um perigo. E aí, ele liga esse sinalzinho de alerta, que é a ansiedade. Mas quando esse perigo não é real e essa ansiedade está ali, nos deixando em alerta, ligadinha, a gente tem todas as manifestações físicas, todas as reações que este sinal de alerta produz no nosso corpo. Só que aí a gente não tem um perigo real para enfrentar. O que acontece? A gente tem todas essas reações e a gente não vai usar elas. Então a gente sofre porque elas são em exagero, em momento inadequado, né? Em momento inapropriado. Então muitos sinais e sintomas que a gente sofre é por conta de uma ansiedade no momento inadequado, uma ansiedade em excesso, uma ansiedade frequente que acaba gerando ali então sinais e sintomas que nos trazem sofrimento, que acaba gerando prejuízo no nosso dia a dia. E é disso que a gente quer se livrar. Não é, na verdade, da ansiedade, que é uma emoção natural, que ela é fisiológica. Ela já vem lá nos primórdios nos protegendo, ela fez parte da nossa evolução da espécie. Quando ela dava esse sinalzinho de alerta pra gente lutar ou fugir dos perigos daquela época. E é por isso que a gente manteve a espécie, a nossa espécie evoluiu. Os perigos de hoje em dia, claro, são outros bem diferentes do que aquela época, né? Mas a gente ainda precisa da nossa ansiedade, do nosso sinalzinho de alerta. A grande questão é quando ela está disfuncional, quando ela está fora de contexto, gerando esse sofrimento. E é desse sofrimento que a gente quer se livrar. Eu já estive neste lugar, eu já fui uma pessoa que sofri muito com ansiedade e hoje, né, eu falo que eu sou uma ex-ansiosa em vigia, porque eu sou ansiosa, natural, como todo mundo é. Já tive essa ansiedade em excesso, mas hoje eu me vigio para que ela não volte a ficar em excesso. Hoje eu já sei quais são os meus gatilhos, eu já sei quais são as estratégias que eu tenho em mãos para usar para lidar melhor com essa emoção. E eu já não sofro mais por conta de uma ansiedade em excesso. A minha ansiedade hoje ela já é fisiológica, ela já é natural. Quando ela está em excesso, quando ela é frequente, quando ela gera sintomas, traz sofrimento e prejuízo, a gente fala que é a ansiedade patológica. Ela é tóxica mesmo, ela faz mal pra gente, tá? Mas é essa que a gente quer livrar, é esse excesso de ansiedade, na verdade, que a gente quer se livrar. A gente quer reequilibrar essa ansiedade, a gente quer colocar ela de novo nos níveis naturais, nos níveis fisiológicos, deixando ela ali para nos ajudar e não para nos prejudicar, certo? Dito isso, a gente já sabe então o que é a ansiedade, que ela é boa pra gente, que ela é natural, que a gente precisa, na verdade, é manter ela em equilíbrio natural e fisiológica e não em excesso. Não deixar ela se tornar uma ansiedade tóxica, patológica. Que é dessa tóxica e patológica que a gente precisa olhar, cuidar, acolher e reequilibrar. Concorda comigo que quando a coisa é legal, a gente não procrastina, a gente vai lá e faz. Porque é legal. Então aquilo que é mais chatinho, né, que a gente não tem muita vontade, que a gente tem um pouco de dificuldade pra fazer, que a gente acha cansativo, a gente vai deixando pra depois. Procrastinação é isso. É o deixar pra depois aquilo que é preciso fazer.
assumir certas responsabilidades, certos compromissos que é preciso ser feito, que em um momento ou outro terão que ser feitos, mas a gente vai deixando até o último minuto. Sabe aquele ponto que não dá mais pra fazer, os 45 do segundo tempo? Pois é. Por quê? Porque é chatinho. Alguém aqui procrastina de fazer coisa legal? Ou todo mundo aqui é meio que nem eu, assim, que deixa só pra depois, só aquilo que é mais chatinho? Pega pra fazer o que é legal, o que é mais chatinho, faz depois, deixa por último. O grande problema é que a gente vai procrastinando, acreditando, deixando pra depois, acreditando naquele alívio imediato. Naquele momento, naquele imediatismo, ok, você não sofreu aquele desconforto, você não realizou aquela atividade que te gera um incômodo, um desconforto, uma dificuldade. Você não fez. Então, no imediato, essa procrastinação causa um conforto, na verdade, falso, né? É um falso conforto. Porque uma hora ou outra você vai ter que fazer essa atividade. Só que isso, você sabe, no fundo você sabe, que mesmo que você deixe para depois, esse depois vai chegar. E você vai ter que fazer. Só que aí vai estar em cima da hora, né? Já está nos 45 do segundo tempo, ou você faz. E isso vai cada vez aumentando mais a tua ansiedade. Se você já pega, já faz logo, já resolve, acabou por ali. Só que você procrastina, porque você não quer passar por aquele desconforto. Você quer evitar o desconforto, que na verdade você só prorroga esse desconforto e acaba aumentando a tua ansiedade. Por quê? Porque você fica ali pensando, matutando naquilo. Nossa, eu não fiz aquilo lá ainda, mas eu tenho que fazer. Vamos supor, eu não montei ainda o material da live da semana que vem, mas eu tenho que fazer. É um exemplo bem aqui do que a gente tá falando. Eu não montei ainda o material da live, mas eu tenho que montar, mas dá uma trabalheira, porque para eu montar aquele material, eu estudo antes, eu faço um resumo, aí daquele resumo eu vou lá colocar no computador, fazer as figurinhas, as imagens. Nossa, dá uma trabalheira. Não, deixa, ainda falta uma semana. Aí no dia seguinte, nossa, eu ainda não fiz o material da live. Faltam só 6 dias. Mas são 6 dias ainda, né? Deixa. Aí quando falta um dia pra live, nossa gente, eu não fiz até agora o material da live, essa live já é amanhã. Ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer esse bendito desse material. E se não dá certo? E se esse bendito desse computador não funciona? Aí você fica tão ansiosa, você começa a apertar tudo errado. Nossa senhora, aí o texto dá errado, aí o computador trava, aí começa a ficar tudo mais difícil, as coisas começam a tomar grandes proporções. Por quê? Porque a tua ansiedade foi aumentando. Quanto mais você procrastina fazer, mais essa ansiedade aumenta. E o que acontece? Na hora que chegou no dia da live, eu tinha que estar com esse material pronto, eu fui terminar ele 10 minutos antes da live. O que aconteceu? Meu Deus do céu, ainda bem que deu tempo, ainda bem que eu consegui fazer. E aí já tá com aquela taquicardia, aquela batedeira danada, a mão já tá até tremendo, um suador, meu Deus do céu. Quem nunca passou por uma situação assim? De procrastinar até o último minuto. Aí no último minuto você conseguiu fazer, ufa! Mas pra fazer, fez tremendo, fez dando tudo errado, e aí acaba saindo meio que de qualquer jeito na sua visão perfeccionista ansiosa, concorda? Porque a pessoa ansiosa, ela costuma ser bem perfeccionista. E aí não sai do agrado, porque foi feito em cima da hora. Aí não ficou do agrado, não ficou legal. Aí a pessoa começa o quê? Começa a julgar que aquilo não ficou bom, que aquilo não deu certo, que ai meu Deus, por que eu não fiz antes, né? Eu não tenho capacidade suficiente, que eu demorei muito pra fazer. Não é luta? É uma luta interna, uma luta dos pensamentos. Porque você quer fugir do desconforto que aquela situação te causa, você procrastina. Só que essa procrastinação crônica, quanto mais você vai procrastinando, mais você vai aumentando a tua ansiedade por colocar um fim naquilo. Por resolver aquilo. Porque você, na verdade, você quer finalizar aquela atividade, se ver livre daquilo lá. Só que você não quer fazer a atividade. Então você procrastina o máximo que você consegue. Nesse período de procrastinação, a tua ansiedade vai aumentando. Ai meu Deus, tá chegando o dia que eu tenho que entregar aquele trabalho e eu ainda não fiz. Será que eu vou dar conta de fazer? Ai, é tão difícil, eu precisava estudar mais, não vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Não, mas e aí? Eu vou fazer assim. Aí o pensamento, no seu pensamento, você já fez 1000 coisas. Aí você já fez o trabalho, você já montou a aula, já montou o material da aula, já fez 1000 coisas. Só que você não colocou em prática, você tá procrastinando e ir lá pegar e fazer. Porque é chatinho, né? Porque coisa legal ninguém procrastina. Então, com isso, além de você estar aumentando a sua procrastinação, você está aumentando a sua ansiedade. Olha o ciclo. Quanto mais você procrastina, mais ansiosa você fica e mais você procrastina. Porque aí você começa, que aí o que vai acontecendo? Você vai ficar pensando naquilo. E dá-lhe pensamento naquilo, dá-lhe pensamento naquilo. Dá-lhe a ansiedade aumentando, né? Aquele sufoco, dá até falta de ar, aquelas respiradas fundas, sabe? Ai, meu Deus. Pois é, acontece o dia inteiro, mas você não vai lá fazer. Por quê? Porque você quer fugir do desconforto de fazer aquela atividade que é chatinha. E a ansiedade vai aumentando.
E aí quando você chega lá nos 45 do segundo tempo, que você entrega daquele jeito, que você já não gostou, porque o teu perfeccionismo ansioso não gostou. Você fala, ai, não, tinha que ter feito antes, né? Aí você começa a se punir, né? O julgamento de que você não foi capaz, porque você tinha que ter feito antes, porque se você tivesse feito antes ia ter ficado melhor, né? Porque você não se organizou, que onde já se viu isso. E aí você começa a se maltratar, vamos dizer assim. Se cobrar por aquilo que você não fez, que tinha que ter sido feito antes, que tinha que ter sido feito melhor, que você não é capaz, que você não consegue se organizar, que você não conseguiu fazer bem feito, que você não dá conta daquele serviço. E aí você começa o quê? A ficar mais frustrada, com a autoestima lá embaixo, e isso te gera o quê? Mais ansiedade por melhorar, porque não dá pra ficar assim, porque você precisa fazer as coisas melhores, você começa a se cobrar, e isso te gera mais ansiedade. Olha o ciclo. Quanto mais procrastina, mais ansiosa fica. Quanto mais ansiosa fica, mais procrastina, porque aí se acha incapaz. A autoestima tá lá embaixo, tá desanimada, sem vontade de fazer. Aí procrastina, fica ansiosa, procrastina. Olha o ciclo. Vocês concordam comigo, gente? É assim que acontece? A gente sofre porque a gente não consegue perceber que isso tá... O que tá causando essa procrastinação? Que a gente tá procrastinando e essa procrastinação tá aumentando a ansiedade e essa ansiedade tá aumentando a procrastinação. Que a gente precisa sair desse ciclo. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.